Oi pessoal, tudo bem? Vocês certamente já perceberam que, em português, palavras acabadas em L fazem o plural em IS. Por exemplo, animal, animais, papel, papéis, quadril, quadris, anzol, anzóis, azul, azuis. Normalmente, a gente pensa no plural sendo formado com o simples acréscimo de S. Por exemplo, livro, livros, enciclopédia, enciclopédias, etc. Às vezes temos ES, feliz, felizes, vez, vezes, dever, deveres, quasar, quasares, maltês, malteses. Outras vezes nem precisa adicionar nada, que é o caso de palavras não oxítonas terminadas em S. Lápis, lápis, simples, simples, ônibus, ônibus. Às vezes, a gente tem um aparente caos, que é o que acontece no plural das palavras acabadas em ão. Irmão, irmãos. Pão, pães. Razão, razões. São 3 plurais possíveis. E se quiserem saber o motivo dos 3 plurais diferentes para as palavras terminadas em ão, eu já fiz um vídeo sobre isso. Vocês podem dar uma olhada lá mais tarde. Eu vou deixar o link na descrição. É interessante, né? Uma terminação apresentar no seu plural variedade, assim como a Insider, que tem variedade na sua coleção de roupas. Mês passado, teve uma peça de roupa deles que eu mencionei e mostrei imagens, mas hoje eu estou aqui usando para vocês verem ainda melhor. Assim como o pullover deles, essa aqui é uma peça com boa estrutura, de gramatura mais alta, que não fica marcando o corpo, porque é mais firme. Dá até uma presença um pouco mais séria. Sem dúvida, peças como essa aqui, mais firmes, são as minhas preferidas. Apesar de eu gostar muito também da camiseta de manga longa deles, a de tecido convencional mesmo. Lembrando que em todas essas opções, vocês têm o tecido anti-odor, o tecido que desamassa sozinho com o calor do seu corpo e as vantagens que você já conhece. Aproveite lá e se lembre de usar o cupom GLOSSONAUTA para obter um desconto especial lá na página da Insider. Voltando agora ao tema central, no caso das palavras acabadas em L, o que a gente tem é IS no plural e sem o L do singular. É um plural especial e, no plural, plural especial se torna plurais especiais. Mas como isso se formou? Bem, na verdade, esse tipo de plural está no mesmo grupo que o das palavras que tem o simples acréscimo de ES e também no das palavras que tem plural em ães e ões. Esse é um plural que deriva das palavras da terceira declinação do latim, que era um grupo de palavras que, entre outras coisas, tinha o plural em es, em es, para palavras masculinas e femininas. As palavras neutras tinham um plural diferente, terminado em a, mas como o gênero gramatical neutro, por motivos fonéticos, terminou se fundindo com o masculino em português e na maioria das línguas derivadas do latim, então a gente ficou com um só plural para essas palavras, para qualquer gênero. Mas uma curiosidade sobre esse plural com a, ele não acontecia só nas palavras da terceira declinação, não. Palavras neutras, de forma geral, tinham o plural com a em latim. E tem uma palavra que que deixou um vestígio em português desse antigo plural do neutro em a, que é a palavra para ovo, porque em latim ovo se dizia ovum, e essa palavra nos deu ovo em português. Só que acontece que em latim o plural de ovum, como uma palavra neutra, era ova, com a no final. E em português, quando a gente tem, por exemplo, ovos de peixe, a gente chama isso de ova. A gente não diz ovo de peixe, mas ova de peixe, porque sempre são muitos, sempre é plural. Então, a gente pegou o termo do plural do latim, desse plural neutro. Apesar de a gente não ver o ova como uma palavra plural, né, ela se singularizou, mas ainda assim ela vem da forma do plural do latim, porque sempre são muitos, né? Para peixe sempre é plural. Então, ova de peixe é, na verdade, uma singularização do plural neutro do latim, tá?
Mas lá, vamos voltar para o tema central. Agora vamos dar uma olhada no latim, para a gente ver os plurais dessas palavras que eu estava dizendo, né, da terceira declinação, no caso acusativo. Então, a gente teria felicem, felices, canem, canes, rationem, rationes, specialem, speciales, animal, animalia. Não animales, sim animalia, porque essa palavra era do gênero neutro, mas terminou mudando para animales com a fusão do neutro com o masculino, como eu já mencionei antes, né? Então, o resultado que a gente vai ter em português vai vir desse animales. Bem, agora temos que entender o que aconteceu com o L nesses casos. Em diferentes momentos, as línguas podem passar por diferentes tendências de mudança, certo? A nossa língua, na sua formação, passou por uma dessas tendências, que era o enfraquecimento do N e do L entre vogais. Isso quer dizer que houve uma época em que, na fala relaxada do dia a dia, quando as pessoas iam dizer palavras como canes e animales, acontecia um relaxamento, da seguinte forma. Tá? Em vez de dizerem canes e articularem bem o N, canes, faziam assim, canes, canes, certo? Canes, sem tocar a língua, sem fazer canes, mas canes, canes, certo? Com o passar do tempo, isso foi mudando, né? Então, a partir de canes, você vai ter canes, 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 cães, 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 até ter cães. E o N desaparece, deixando só uma nasalidade, né? No caso de animales, mesma coisa. Em vez de animales, com toque da língua para articular o L, animales, você vai ter animales, 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 animais, animais, animais. Essa tendência dessa época específica fez com que o L e o N entre vogais desaparecessem. E, no caso do N, deixando uma nasalidade em palavras como cães, mas que terminou se perdendo em muitas palavras, como luna, lua, lua. Apesar de a pronúncia lua ainda existir em alguns lugarzinhos no interior do Nordeste, ainda existe, ainda se conserva. Às vezes você tem umas gotinhas de arcaísmo em alguns lugares, mas a pronúncia lua praticamente desapareceu, né? Hoje em dia, quase todo mundo diz lua. Mas quando havia um L duplo ou um N duplo, eles se tornaram simples. Por exemplo, bello se tornou belo e anno se tornou ano. Ou seja, o L simples entre vogais sumiu e o L duplo virou L simples. Então, você vai ter animales, né, que vai passar por isso, animales, 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 animais, animais, mas o L duplo, que era reforçado, como em bello, não vai sumir, ele só vai se enfraquecer. Bello, 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 bello. Isso se torna um L simples. E o mesmo se aplica ao N. Isso é interessante porque nos permite até saber em que ordem as transformações aconteceram. Porque se o L duplo tivesse se tornado L simples primeiro, para depois o L simples desaparecer entre vogais, então o L duplo também teria desaparecido. Porque se você tivesse bello se tornando belo, então você teria o mesmo som em animales e bello. Então, como resultado, como é o mesmo som, então os dois teriam desaparecido. E a gente teria hoje em português animais e bel, para belo. Mas como não foi o que aconteceu, como a gente tem animais e tem belo, então a gente sabe que primeiro o animales se tornou animais e depois, quando essa mudança já estava concluída, esse L simples já tinha se perdido, então o bello se torna belo. Então, assim você sabe, primeiro aconteceu essa, depois aconteceu essa, certo? Então, às vezes, nas línguas você vai ter o contrário, né? Primeiro acontece esse daqui e aí os dois juntos mudam, tá? Então, por esse método, a gente sabe até em que ordem as mudanças acontecem. Eu acho que eu posso falar mais sobre isso em outro vídeo. Bem, acontece que, no final, o português terminou continuando com o som de L e N entre vogais, mas só porque o L duplo e o N duplo eram reforçados. Então, eles não desapareceram, só se simplificaram, enquanto
o L simples e o N simples entre vogais desapareceram. Esse é um fenômeno linguístico bem comum no desenvolvimento e na transformação dos idiomas. Um som desaparece e um outro som ocupa o espaço vazio que foi deixado por aquele. E às vezes não acontece, às vezes o espaço vazio fica vazio mesmo, mas é bem comum que um outro som ocupe aquele espaço vazio. Bem, voltando agora especificamente para o desaparecimento do L. Se uma palavra tivesse entrado na nossa língua no começo da sua formação, perderia o L entre vogais. Mas alguma palavra que tenha chegado no português depois dessa transformação, essa daí manteve o L entre vogais. Porque se a transformação já está concluída, o português já perdeu o L entre vogais, o L duplo já ocupou o espaço daquele som que ficou vazio, então agora o português ainda tem o som de L, mas de uma fonte diferente, mas o som de L está lá. Se chegar uma nova palavra que tenha som de L, então vai se adequar à pronúncia do português, esse L não desaparece mais, entende? Então é por causa disso que a palavra alambique, que se refere a um aparelho de destilação, e é uma palavra que chegou ao português por meio do árabe, al-inbiq, mantém o L, alambique. Se essa palavra tivesse chegado ao português numa época anterior, quando ainda estava ocorrendo a perda do L intervocálico, alambique teria se tornado aambique e depois ambique. Ficou claro? Bem, mas também pode haver exceções, como é o caso de males, plural de mal. O esperado seria que, como o plural de animal é animais, o plural de mal fosse mais, mas não é. É males, dizemos os males, não os mais. Essas irregularidades podem acontecer na formação da língua. Às vezes, temos uma formação irregular para evitar que duas palavras fiquem iguais, que foi o que aconteceu aí, né? Então, o plural de mal, né, que tinha a pronúncia com o som de L mesmo, né? Hoje em dia, no Brasil, a gente diz mal. Quase todos os brasileiros pronunciam mal, mas houve uma época em que essa pronúncia ainda não existia, tá? Isso é uma inovação. Todos diziam mal. E o plural seria males, originalmente. Perde-se o L, ficaria mais, só que recuperaram o L no plural e as pessoas ficaram dizendo males, males com L mesmo, para evitar que se misturasse com a palavra mais. Às vezes acontece isso. O desenvolvimento da fala, o uso da língua termina levando uma palavra por um caminho irregular. Nesse caso, foi o que aconteceu, né? Para males não ficar igual à palavra mais, então teve esse desenvolvimento irregular. Só que, outras vezes, acontece de as palavras ficarem iguais mesmo, diferenciadas somente pelo contexto, como cela e cela, certo? Então, a gente tem cela, de prisão, e cela, que você pode colocar num cavalo, né, e se sentar na cela. Antes, você tinha as pronúncias cela e cela. E a pronúncia do som de t em português terminou se desenvolvendo até se igualar com o S. Hoje a gente diz cela e cela. Acento e acento, né? Acento com C, acento com S. Concerto com C, concerto com S. Houve um momento em que as pronúncias eram cela, cela, acento, acento, concerto, concerto. E as pronúncias terminaram se igualando. Entretanto, só por curiosidade, existem falantes de português ainda hoje, lá no norte de Portugal, que ainda diferenciam o C do S. E eles pronunciam cela e cela como cela e cela, acento e acento, concerto, concerto. O S tem um sonzinho mais chiado e o C não, é sem chiado nenhum. E dentro do nosso sistema linguístico ainda, né, também é muito comum que os falantes de galego diferenciem nesses casos também. E que tenham pronúncias diferentes e digam acento e acento, diferenciando as duas coisas. Agora, por outro lado, sobre o L e o N em espanhol e em italiano, o que aconteceu foi diferente. O L e o N nunca se perderam entre vogais. Eles mantêm isso até hoje, por isso luna, que tem um N entre vogais, é luna em espanhol e em italiano, apesar de em português ser lua, sem esse N. Ou seja, o L simples e o N simples não mudaram. Mas e o L duplo e o N duplo? O que aconteceu em espanhol e em italiano? Bem, em espanhol, o que aconteceu foi uma palatalização dessas pronúncias.
Então, o L reforçado, que a gente tinha, por exemplo, em bello, né, um L duplo, bello, em espanhol, esse L se palatalizou e ficou bello, bello, certo? Então, ficou semelhante ao LH do português. Dependendo do sotaque do espanhol, ele é exatamente como o nosso LH, bello, bello, como lh mesmo, bello, mas em grande parte dos sotaques ele pode ser bello, bello, beijo, também beijo. Existem muitas pronúncias palatais diferentes, mas a questão aqui, ele se palatalizou, né? Ele foi para o palato, a língua vai para o palato, bello, bello. Já o N duplo se torna nha. Então, anno, que tinha um N duplo reforçado, né? Anno, se tornou año em espanhol, año. Certo? Essa força na pronúncia terminou alterando o ponto de articulação e ele se tornou palatal. Então, bello e anno, que se tornaram belo e ano em português, se tornaram bello e año em espanhol. E em italiano, o que aconteceu? Em italiano, nesse caso, não aconteceu absolutamente nada. Eles se mantiveram exatamente como eram. Então, em italiano, o L duplo continuou sendo L duplo até hoje. Então, bello com L duplo se pronuncia bello em italiano. Bello. Você segura o L por mais tempo. Bello. E anno, mesma coisa. Anno. A pronúncia correta em italiano, então, não é bello, e sim bello. E para a palavra anno, a pronúncia é anno em italiano. Anno, com N duplo. Porque se você pronunciar simplesmente anno, você vai estar falando de um determinado orifício. Bem, o espanhol, como eu mencionei antes, não perdeu o L entre vogais, mas perdeu o F em vários casos. Por isso, em vez de falar, eles têm hablar. Em vez de fazer, eles têm hacer. O italiano não perdeu nem o L, nem o F, mas perdeu o S do final. E, por isso, razões é ragioni. Especiais é speciali. Todas as línguas derivadas do latim mudaram em algum aspecto e, ao mesmo tempo, cada uma conserva partes diferentes do latim. Ficou claro, pessoal? Bem, como eu disse antes, eu também tenho um vídeo sobre os diferentes plurais da terminação ão. Você tem irmão, irmãos, pão, pães, razão, razões. Vocês talvez queiram saber por que tem 3 plurais diferentes, então o link está na descrição. Elementos irregulares nos idiomas também têm explicações. Estão me pedindo para falar sobre verbos irregulares também. Eu devo fazer isso no futuro. Bem, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem o seu gostei e compartilhem com outras pessoas que poderiam gostar. Também se inscrevam no canal e não se esqueçam de passar na página da Insider e usar o cupom Glossonauta. Até mais, pessoal! A gente se vê no próximo vídeo.